Por onde, afinal de contas, começar a criar o seu mundo de fantasia? Qual que é o método grandioso e único que faz com que todo mundo crie um mundo incrível e a gente entrar e imergir? E a verdade é que não existe um ponto único. Cada autor dos grandes autores, cada criador de mundos fez de uma forma diferente, porque todos vêm de um ponto em comum, que é a ideia. É a ideia que ela vai dar base, ela vai dar frutos para que você coloque algo no solo da sua imaginação e veja aquilo florescer e ganhar vida em um mundo de fantasia que tem vida própria. Então, contudo, porém, todavia, por mais que a ideia não seja algo único, como a gente pode organizar essa ideia e dar origem a um mundo de fantasia seu, a um mundo de fantasia próprio? Vamos falar sobre como criar, como começar a criar o seu mundo de fantasia. Fechou? Fala aí, galera. Eu sou o Vitor Jimenez, sou escritor de fantasia, sou um world builder nato, crio mundos faz 18, mais de 18 anos, se eu não me engano já. E eu quero falar com vocês aqui hoje sobre esse tema. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, deixa o seu like, deixa um comentário e manda para um amigo, para uma amiga que também está criando seu próprio mundo de fantasia. Aqui a gente vai falar hoje sobre como começar a criar esse mundo. Se você tem alguma ideia, como tirar essa ideia do papel e fazer este mundo ganhar vida. E aqui eu quero falar justamente sobre a ideia. A ideia de um mundo de fantasia é o que faz com que ele ganhe vida. E esta ideia ela pode ser muito diferente. Para o Tolkien, por exemplo, esta ideia, ela foi enquanto ele estava escrevendo algumas provas, estava corrigindo algumas provas da faculdade e escreveu lá: num buraco no chão vivia um hobbit. A partir daquilo surgiu todo o Senhor dos Anéis, toda a Terra-média. Enquanto para o George Martin, por exemplo, a ideia dele foi quando ele imaginou, visualizou, pensou em um grupo de nobres encontrando lobos numa floresta, numa neve de verão. E aí é que a partir daquele momento ele falou: ok, este é um lugar que neva no verão, então é um lugar frio. E perceba como eles trouxeram ambos pessoas, um ambiente e algo um pouco único, né? E isso é que acho que é bem interessante da gente perceber. Que as ideias, elas geralmente vão ter este contexto. Elas geralmente vão ter pessoas, vão ter locais e vão ter algo único, muito embora não precise atrelar as três situações. Mas uma vez que você tem essa ideia, como que você começa a trazer aquilo para ganhar vida em um mundo de fantasia? E aqui existem basicamente três formas que você precisa fazer isso. Vamos falar sobre as três. A primeira delas é você estruturar a ideia geograficamente. E aqui é para você, world builder de plantão que adora montar mapas. Eu adorava fazer isso quando eu era menor. Hoje eu gosto ainda também, mas perdi um pouco assim do costume de fazer isso. Mas se você gosta de imaginar a geografia, se você gosta de mapear as coisas, se você se imagina com uma cartolina desenhando o mapa do seu mundo e isso pira seu cabeção, então essa é uma excelente forma de você começar a organizar a sua ideia. Porque você vai pegar o mapa, vai pegar ali uma folha em branco e vai começar a desenhar um mapa do seu mundo. Ah, mas como que eu vou fazer isso se eu nem sei como é o mundo? Então, não sabemos ainda, mas você tem uma ideia. E você vai pegar esta ideia e você vai organizá-la geograficamente. Então, nesses dois casos que a gente trouxe, o Tolkien e o George Martin, temos uma toca de um hobbit e temos neve no verão. A toca de um hobbit, por algum motivo, o Tolkien colocou no oeste do continente, no meio de uma vasta área verdejante, florestas e um lugar pacífico, porque é isso que ele tinha em mente sobre os hobbits, talvez, um povo bem mais de boa, bem mais na paz, tranquilão, longe de todos os conflitos do mundo, enquanto George Martin falou, ok, se é frio, então vamos colocar lá para cima, porque ele vive no hemisfério norte, talvez a cabeça dele tenha funcionado nesse sentido, então ele tacou todo mundo geograficamente lá para cima e fez... Peraí, e fez com que o norte fosse até o território mais vasto de toda Westeros, para que fizesse sentido encaixar tudo que ele queria encaixar ali dentro do mundo dele. Nesse sentido, esta é uma organização geográfica que ele teve. Por isso, se você gosta dessa pegada geográfica, então pense na ideia ou nas ideias que você teve, escreva elas num papel e comece a organizar. Beleza, essa ideia que eu tive aqui sobre o funcionamento da magia, onde que é assim? No mundo inteiro ou é aqui?
E este povo aqui, esta raça, esse povo povoado, este conflito que eu imaginei, onde que ele pode ser inserido? Vá imaginando um pouco da geografia do seu mundo e vá distribuindo isso, mesmo que às vezes você nem tem mapa, você só fala assim: "Tá, eu quero que a magia esteja aqui, que este conflito esteja aqui". É uma folha em branco com 2 pontos, mas beleza, você já organizou geograficamente ali aquele conceito. Uma segunda forma de organizar isso é historicamente. Historicamente, você vai distribuir estes conceitos, essas ideias que você teve ao longo da linha do tempo do seu mundo, porque afinal de contas, o mundo tem uma linha do tempo vasta, né? Só que na humanidade tem milhões, bilhões de anos dentro do planeta Terra. Eu, por exemplo, no meu mundo de fantasia, eu gostaria que existisse ao mesmo tempo dinossauros e redomas tecnológicas no fundo do oceano. Mas eu não vi essas duas coisas funcionando ao mesmo tempo. Eu não queria que essas coisas coexistissem, mas eu gostaria que elas ambas fizessem parte da história do mundo. Nesse sentido, os dinossauros ficaram lá na pré-história do mundo, enquanto as redomas tecnológicas ficaram a partir da terceira era do mundo. E aí foi que eu comecei a perceber que eu precisava organizar o mundo em eras, porque tinha muitas histórias diferentes sendo contadas. Então o mundo ganhou 4 eras, e o livro que eu escrevi se passa na quarta, sendo que os outros 3 são só uma base para tudo que acontece aqui no livro 4. Por isso, dentro de todas as ideias que eu tive, eu fui organizando quando que acontecia cada uma das eras. No meu mundo, por exemplo, existem deuses dragões. Em qual era cada deus dragão governou? E aí eu percebi que eu tinha um conceito de que cada era tinha um conceito por trás dela com o qual algum dos deuses dragões se vinculavam. Nesse sentido, foi construída toda a lore ali de Nindeio, toda a lore do meu mundo. Por isso, essas ideias, estes conceitos que você teve, onde que eles se encaixam dentro do conceito maior do seu mundo? Elas se encaixam antigamente? Elas se encaixam no presente? A gente olhando ali para o Hobbit e para os Starks, com os Lobos da Neve, né, a gente percebe que ele pontuou ambos no momento presente. Porém, o próprio George Martin e o próprio Tolkien começaram a construir o passado daquilo. O George Martin mesmo começou a pensar: beleza, se eles estão ali com aqueles lobos do norte, quem são eles? Quem governa a casa deles? Quem foram os antecessores deles? E ele começou a traçar toda a linhagem de reis, de lords, de nobres que governou o mundo de Westeros até aquele ponto ali em questão. Nesse sentido, falamos de organizar geograficamente, o segundo ponto é historicamente. Você talvez tenha definido já os pontos, talvez você não tenha, porque você não tem muito essa pegada, mas historicamente, onde que essas ideias ficam distribuídas? E uma terceira forma da gente organizar este conceito é sobre a escassez ou abundância desta ideia que você trouxe. Às vezes ela não se encaixa geograficamente ou historicamente. Eu mesmo, por exemplo, no meu mundo tem um conceito de essência arcana que é com base que é com isso, ah, que é com base na essência arcana que a magia é feita. Por isso, a essência arcana, ela sempre existiu. Não faz sentido distribuir ela historicamente. E ela existe no mundo inteiro. Não faz sentido distribuir ela geograficamente. Porém, faz sentido distribuir ela em abundância, em escassez. Fazer com que ela exista em mais abundância em alguns pontos e que ela exista com escassez em outros. No caso do meu mundo, em territórios onde a paz e a prosperidade é maior, a essência arcana é mais presente. Onde ela não é assim, ela é menos presente. Então, em territórios muito conflituosos, existe menos magia, em territórios mais pacíficos, existem mais. Por isso, essas ideias que você teve talvez também se organizem assim. Talvez seja geograficamente, historicamente e assim, ou só assim historicamente, ou só assim geograficamente. Nesse sentido, pegue as ideias que você listou no papel, espero que você tenha feito isso, e imagine onde que elas essa ideia é mais abundante, onde ela é mais escassa. Se a gente pensar no mundo, por exemplo, cyberpunk, a gente tem muitas tecnologias completamente avançadas. Mas agora, a galera que vive lá no meio do povão, na cidade baixa, nas gangues, eles têm acesso a essas tecnologias? Não. Então, ela é escassa para aquelas pessoas e ela é abundante para os líderes das grandes corporações. E às vezes é o oposto. Às vezes você tem algo que é muito abundante para o povão e é muito escasso para o povo ali que está no topo das organizações. Basta você imaginar como que você quer organizar nesse sentido, como que você imagina essa ideia se organizando. Uma vez que você tenha essas ideias organizadas uma vez que você tem essas ideias organizadas geograficamente, historicamente e em termos de recursos, você já tem uma base excelente de como começar a desenvolver ainda mais o seu mundo nestes pontos e também em muitos outros.
Por isso, se você quer aí ter acesso a um método completo, que não cabe para falar aqui no YouTube, de como montar isso de cabo a rabo, desde o calendário do seu mundo até o sistema de magia, todas essas coisas, conheça aqui a minha Masterclass de World Building, que está no link aqui embaixo, 100% de garantia, caso você não goste, e lá você vai entender como realmente metodificar e trazer todas essas ideias à tona. Mas com base nessa organização que a gente já falou aqui, você já tem uma boa base para ir lá naquela nossa masterclass, naquele método e conseguir montar tudo isso. Fechou? Então, espero você no próximo vídeo, espero você lá na masterclass. Tamo junto e fica com esses dois vídeos aqui para continuar seus estudos de Português. Falou!